Novidades da série de God of War chegaram e podem decepcionar alguns fãs da franquia de jogos. Vamos entender mais sobre isso? Então, simbora! Que God of War vai ganhar uma série eu acho que não é novidade para ninguém. Na verdade, eu acho que pode ser novidade para algumas pessoas, porque eu mesmo tinha esquecido que nós teríamos essa série do Prime Video. Nela nós teremos o Ronald D. Moore como showrunner, ele que é muito conhecido por conta de Outlander e Battlestar Galactica, que é aquela série ali do Dwight de The Office, né? Ele falou recentemente sobre a série e deu algumas informações muito importantes. Mas antes de irmos a elas, eu gostaria de convidá-los a se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo maravilhoso que eu for trazer para vocês. E se estiver gostando do vídeo e gostar dele até o final, considere deixar o like aí também. Além de ajudar bastante, também é uma métrica bem legal para eu saber que vocês querem cada vez mais conteúdos. Principalmente se estão gostando deste formato. Em God of War nós temos duas sagas. A primeira é a saga grega, no qual nós temos os 3 primeiros jogos dessa franquia que se iniciou ainda no PlayStation 2 lá em 2005 e passou pelo PlayStation 3. Já em 2018 tivemos o primeiro jogo da saga nórdica e o quarto jogo dessa franquia como um total, que trouxe ainda mais elementos de RPG e um combate diferente do que estávamos acostumados. Em 2022 tivemos o segundo jogo nórdico, God of War Ragnarok, que junto com a DLC Valhalla finalizou essa saga, pelo menos por agora. Vamos ao que interessa, que são as novidades que temos até agora. A primeira de todas é que os roteiros ainda estão sendo escritos e provavelmente as gravações só devem começar em 2026. Isso se começar realmente em 2026, porque isso não é confirmado ainda, mas é certeza que não começa esse ano, pelo menos até agora, né? Teremos o diretor criativo dos jogos, Cory Barlog, como produtor executivo, o que confirma que Moore falou quando ele disse que está tentando deixar a série o mais fiel possível aos jogos, o que pode agradar a alguns fãs que gostam muito da história dos jogos e querem vê-la sendo adaptada para as telinhas. Mas aqui entra um ponto de rusga entre alguns fãs e eu vou debater um pouco mais sobre este tema em específico. A primeira temporada da série terá 10 episódios e irá adaptar a saga nórdica e não a saga grega, que é o que muitos fãs estavam ansiando, estavam esperando que fosse adaptada. E aqui entra algo que pode gerar um debate maior e inclusive eu acho que é interessante a gente conversar um pouco mais sobre isso. A saga nórdica, ela é muito boa de fato. Eu joguei o God of War de 2018 inteiro e joguei quase todo ali o Ragnarok. Inclusive vai sair um vídeo na área de membros em que eu falo um pouco sobre por que eu dropei esse jogo, porque que eu não zerei ele, não cheguei no final. Tá um vídeo bem legal. Quando a área de membros estiver pronta, eu vou avisar vocês, né? Eu vou notificá-los porque eu estou remodelando ela ainda, né? Mas a história, construção de mundo e narrativa dessa saga é de fato muito envolvente. Mas vamos olhar um pouco para a história dos jogos gregos, no qual nós temos uma base muito sólida e interessante nesse espartano que é devoto aos deuses. Ele faz um pacto com Ares para não ser derrotado. O deus da guerra então o engana e o força a se tornar o seu escravo, matando inclusive a sua esposa e a sua filha. E isso é uma tragédia grega das melhores. Então ele vai em busca de vingança, ele mata Ares e se torna o deus da guerra. E isso tudo é no primeiro jogo. Depois nós vamos ver ele sendo enganado por Zeus, morrendo, saindo do Tártaro com a ajuda ali da Gaia, matando sem querer a Atena ali, que era uma das suas aliadas, mas estava protegendo Zeus, até que nós chegamos definitivamente no terceiro jogo, em que tem uma guerra definitiva contra os deuses. É sim uma história muito rica e muito interessante, embora eu ache que a saga nórdica seja realmente mais pé no chão e mais palpável, o que pode ser mais fácil de adaptar para uma série, mas eu acho que seria muito legal ver uma adaptação dessa tragédia grega que é a vida do Kratos, mesmo que na série nós tenhamos algumas pinceladas disso, porque como nós vemos nos jogos nórdicos, o que aconteceu na Grécia moldou o Kratos. Ele não é mais esse espírito de vingança, ou ao menos ele tenta não ser. Ele controla a sua raiva, mas o que aconteceu no passado continua a atormentá-lo até mesmo em Midgard. Então podemos sim esperar que ele tenha flashbacks sobre a sua vida passada, como nós vemos em God
God of War de 2018, quando nós vemos a Athena ali no barco dele, quando ele está a caminho para pegar as lâminas do caos. Mas não só isso, eu creio que vai ter ali uma introdução ou algo do tipo ali só para explicar da onde veio o Kratos, né, para as pessoas que não entendem e não jogaram os jogos. Porque isso é uma coisa interessante da gente lembrar. Nós conhecemos a base desse jogo, nós ali que jogamos os jogos ali do PlayStation 2, do PlayStation 3, nós sabemos a base da história grega, porém, algumas pessoas não conhecem essa história ainda. Por exemplo, meu pai não conhece nada de God of War e ele vai com certeza querer assistir essa série, pô. Ele vai ver um careca descendo um sabugo ali em várias criaturas mitológicas e ele vai falar, pô, é isso que eu quero pra minha sexta-feira, tá ligado? Então ele precisa entender o que aconteceu com o passado do nosso protagonista, conhecer mais a fundo o Kratos, porque senão eu que vou ter que explicar pra ele toda a história e todo o background do jogo ali, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês, então comentem aí embaixo o que vocês acharam de adaptar a saga nórdica de vez à saga grega. Quero realmente saber a opinião de vocês sobre o assunto, então comentem aí embaixo. Para finalizar esse vídeo, o Murray ele fala bastante nessa entrevista sobre o laço do Atreus com o Kratos. E por que eu falei Atreus? É Atreus, pô. Que é algo que nós vemos que é realmente muito forte nesses jogos, o que eu acho que pode ter sido um dos motivos dele ter escolhido adaptar essa saga nórdica, porque o personagem do Atreus, ele cria diversas possibilidades bem interessantes. Nós não temos um mini Kratos ali no Atreus, e sim um personagem que tem diversas camadas e que vai crescendo e amadurecendo conforme os jogos vão passando. E eu digo ambos os jogos, tá? Eu gosto bastante de como ele parece sentir a responsabilidade imposta por ele, e o personagem ele demonstra isso em alguns momentos. Ele erra, mas reconhece seus erros e tenta se redimir, mas ele erra de novo, porque ele é humano. Por mais que ele não seja de fato um humano, por mais que ele seja metade gigante e metade Deus, e aqui é um spoiler, né? Eu acho que vocês já sabiam disso. Ele ainda é um personagem que foi criado em Midgard, pode não ter sido criado como um humano de fato, mas foi criado para sentir os sentimentos de um. Ter medos, receios e acima de tudo é um personagem muito altruísta, que vai aprendendo sobre a sua bondade no decorrer dos jogos. Eu particularmente gosto bastante do personagem do Atreus, embora no começo do jogo ele seja um pé no saco, depois ele também volta a ser um pé no saco, mas ele é um personagem muito interessante que pode agregar bastante à série. Que eu acho que realmente vai ter toda essa vibe aí de pai e filho que nós temos nos jogos. É uma série que eu espero e aguardo bastante coisas boas, mas eu quero saber a opinião de vocês. Acham que o Atreus vai ser um bom personagem na série? E eu continuo falando Atreus, meu Deus, é Atreus. Como eu disse no começo do jogo, ele é realmente bem chatinho, mas ao decorrer ali dos jogos ele vai ganhando camadas de profundidade ali que eu acho muito interessantes. Não esqueçam de comentar aí embaixo também o que vocês acharam do vídeo, deixem bastante like se quiserem mais vídeos nesse formato e se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo maravilhoso. Quando tiver mais notícias sobre a série de God of War eu trago para vocês aqui, então não esquece de se inscrever aí, pô. Me sigam nos outros perfis que tem conteúdos curtos muito legais por lá e compartilhe este vídeo com os fãs de God of War. E nos vemos num próximo vídeo. Até mais!